Para a pessoa que está ao seu lado, diga: a tua presença aqui não é em vão. Para a mesma pessoa, diga: Deus vai abençoar você. Quem crê nisso, diga amém. Amém. É impressionante como as notícias correm. É impressionante como a notícia se propaga. Seja de qualquer forma, ela rompe fronteiras, ela viaja, ela rompe barreiras. Outro dia eu me encontrei com uma pessoa lá no Espírito Santo, enquanto eu pregava, e ela dizia: pastor, assisti o seu DVD lá na Suíça. Oh, que chique, porque que eu não estava lá pregando, né? Outros: pastor, assisti seu DVD em Belém do Pará, São Paulo, Manaus, Cuiabá, Goiás e por aí vai. É impressionante. Você deve ficar sabendo de que dentro de alguns meses, dentro de alguns dias, melhor dizendo, alguém vai estar em algum lugar deste Brasil ou deste planeta assistindo a mensagem que vamos ter aqui agora. Para esta pessoa que estará nos ouvindo ou que está nos ouvindo, você vai dizer para ela também: Deus abençoe você. 1, 2, 3. Deus abençoe você. Que essa profissão de bênção alcance o coração que nos escuta e que Deus faça uma obra maravilhosa na minha vida, na sua vida e na sua vida de você que nos assiste. Quero convidar você, como não poderia ser diferente, para abrir a Bíblia no livro de Daniel. E neste momento nós vamos estudar o capítulo 3. Estamos no nosso terceiro passo desta caminhada maravilhosa do jovem e da profecia. Neste momento vamos estudar o capítulo 3 do livro de Daniel. Eu vou começar lendo do versículo 1 em diante, e como a história, o episódio é muito conhecido e muito extenso também, nós vamos ler somente até o verso 6. Por gentileza, todos neste momento com a Bíblia aberta, no livro de Daniel, capítulo 3, e vamos ler do versículo 1 até o 6. A palavra do Senhor diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura. Qual era a altura da estátua mesmo? 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Verso 3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E você já sabe que é uma imagem de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. E o verso 4 nos informa que nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. A história continua a partir do verso 7, mas até o versículo 6
para título de introdução, já é o suficiente, de modo que eu convido você neste momento, a juntamente comigo, conversarmos com o nosso Pai Celestial, que está aqui para nos abençoar, e vamos conversar com Ele mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, porque então boas circunstâncias nos permite neste momento estarmos reunidos aqui em Teu nome. A Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, ali o Senhor se fará presente. Aqui nós temos mais que 2 ou 3 pessoas, nós temos dezenas, nós temos centenas de pessoas aqui neste momento. Obrigado porque Tua presença aqui já é uma realidade. Obrigado porque Tua presença é uma realidade também ao lado da pessoa que está assistindo este DVD. Tu possas, ó Deus, tocar no nosso coração. Nós abrimos o mesmo neste momento para recebermos a Tua poderosa influência, a Tua transformadora presença. Fala ao nosso coração através da Tua palavra. Nós não queremos escutar outra pessoa a não ser o Senhor neste instante. Ilumina-nos para entendermos a Tua inspirada palavra. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém e amém. O capítulo 3 do livro de Daniel pode ser intitulado como o capítulo da prova de fogo. Prova de fogo porque se o indivíduo não se submetesse à adoração obrigatória imposta por Nabucodonosor e seus súditos, seria lançado na fornalha de fogo ardente. A história você conhece e os personagens principais envolvidos aqui no capítulo 3 são os indivíduos Ananias, Misael e Azarias. E no capítulo 3, eles estão sendo chamados por outros nomes, Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas os seus nomes originais são Ananias, Misael e Azarias. Nomes. No conceito bíblico, o nome tem um significado muito especial. Aliás, durante algum tempo de minha infância, eu andei perguntando para minha mãe por que ela colocou o meu nome de Eduardo. Por que, mãe, você pôs o meu nome de Eduardo? E ela falou, olha, porque eu acho bonito, porque eu gostei, porque alguém me disse, porque alguém me sugeriu. Não havia uma razão forte, não havia um motivo concreto para que ela pusesse o meu nome de Eduardo. E eu perguntei para ela, escuta mãe, mas por acaso em algum momento você pensou em me chamar por um outro nome, sem ser Eduardo? Por acaso você ficou assim, titubeando entre 2 nomes ou 3? Tinha algum outro nome no teu rol de escolhas? O que você tinha em mente? Ah, filho, se eu não pusesse o seu nome de Eduardo, você iria se chamar Ingrid. Ingrid. Eu nunca vi ninguém com este nome, nenhum homem sendo chamado por Ingrid. E eu perguntei, Ingrid, mãe, por que Ingrid? Porque eu acho muito bonito, meu filho, o nome Ingrid. E eu disse para ela, mãe, glória ao nome de Deus, porque você me colocou por nome de Eduardo. Muito, muito obrigado. E eu fui pregar um tempo atrás em um grande congresso de jovens lá em Baixo Guandu, no Espírito Santo, e a pessoa que me convidou, organizadora do evento, juntamente com toda a igreja, e ela me recepcionou, me levou até a casa dela, Eliane, o nome dela, e eu, muito prazer, muito bom estar aqui na sua casa. Ô pastor, deixa eu te apresentar a minha família, esse é meu esposo, esse daqui é meu filho, e essa daqui é a minha filha. E como é que você se chama? Eu perguntei, e ela disse, Ingrid, pastor. E naquele momento eu pensei mais uma vez, Senhor, muito obrigado porque eu me chamo Eduardo. Hoje em dia, nós colocamos nomes nos nossos filhos porque nós achamos bonito, porque é o nome de alguém que nós gostamos, é uma homenagem a um avô, a uma avó, a um pai, a uma mãe, mas no período bíblico os nomes não eram colocados desta forma. Azarias, Misael, Ananias, eles não receberam este nome porque seus pais acharam estes nomes bonitinhos. Estes nomes tinham significados, estes nomes envolviam uma história. Aliás, um nome bíblico, ele era colocado por conta de uma circunstância específica.
O nome traduzia uma circunstância de vida do indivíduo. O nome trazia um significado de aparência. Às vezes, por causa da aparência da criança, era colocado o nome em função da sua aparência. Às vezes, o nome tinha um caráter profético. O pai, prevendo em nome de Deus algo muito maravilhoso para a vida do seu filho, colocava um nome sob perspectiva quanto ao futuro. Era um nome profético. O nome fazia alusão ao futuro da criança. Futuro este, muitas vezes anunciado pelo próprio Deus. Às vezes, colocava-se um nome por conta da personalidade. Alguns estudiosos até chegam a declarar que algumas crianças nem recebiam nome no momento do nascimento. Esperava-se passar um tempo, o pai identificava mais ou menos o comportamento da criança, o desenvolvimento dela. Aí sim, em função das características da criança, colocava-se o nome. O nome representava, acima de tudo, na Bíblia Sagrada, especialmente no Velho Testamento, o nome simbolizava o caráter. O indivíduo recebia o nome de acordo com o seu caráter. O nome revelava a história da vida do indivíduo. Quando Ananias, Misael e Azarias, no ano 605 a.C., foram levados para o cativeiro da Babilônia por Nabucodonosor e os seus soldados, roubaram-lhe os nomes. Sabe o que isso significa? Desprezaram a história de Ananias, desprezaram a história de Azarias, desprezaram a história de Misael. Não se importaram com o caráter deles, não se importaram com a aparência, não se importaram com a personalidade, porque se o nome traduzia toda uma história, esta história, no momento em que tiveram os nomes trocados, esta história foi lançada na lata do lixo. Se você tem uma história com Deus, se você tem uma história de vida matrimonial bonita, saiba que o diabo está louco para aprisionar você, para apanhar esta linda história que você tem construído ao lado de Deus na lata do lixo. Ele quer jogar a tua história com Deus na lata do lixo. Mas pela ação poderosa do Espírito Santo, o teu relacionamento com Deus há de ser preservado por toda a eternidade em nome de Jesus. Ananias significava Deus é gracioso. E ele passou a se chamar Sadraque, aquele que adora a lua. Já Azarias significava Deus é o meu ajudador. Passou a se chamar Abdinego, servo do Deus Nebo. Misael significava não há outro igual a Deus, não há outro igual a Jeová. No momento em que Nabucodonosor manda que ele se chame a partir de agora Mesaque, está dizendo Nabucodonosor para Misael: a partir de agora você vai ser devoto da deusa do vinho. Nabucodonosor queria mudar a história destes homens com o Deus de Israel. Nabucodonosor queria, na verdade, ao tomar esta medida, integrar estes 3 hebreus à cultura da Babilônia. Queria submetê-los de maneira forçada para que eles se tornassem caldeus em essência. Sabe qual era o problema de Nabucodonosor apresentado no capítulo 3? Ele se esqueceu do que Deus havia revelado para ele momentos atrás no capítulo 2. Deus havia revelado a história do planeta para Nabucodonosor através do sonho que foi interpretado por Daniel no capítulo 2. Daniel parece que havia colocado com exatidão, não houve dúvidas por parte de Nabucodonosor, ele entendeu a mensagem, ele absorveu os fatos, mas o tempo passou e ele se esqueceu ou ignorou aquilo que Deus havia revelado. A impressão que Deus havia registrado no seu coração fora uma impressão passageira. Sabe de uma coisa? Deus vai colocar uma impressão no teu coração neste momento. Deus vai imprimir algo no teu coração neste lugar. E eu tenho um desejo, eu tenho uma oração que parte do meu coração neste momento. Eu desejo que a impressão que Deus vai colocar agora no teu coração não sofra a mesma situação sofrida por Nabucodonosor, não seja arrancada, não seja esquecida, que o que Deus for fazer por você agora, permaneça por toda a eternidade. Nabucodonosor se esqueceu da intervenção divina e decidiu, por livre e espontânea vontade, reescrever a história. Deus havia dito para ele no capítulo 2, tu, ó rei, tu és a cabeça de ouro,
A parte que te cabe na estátua é só a cabeça, ó rei. Tu és a cabeça de ouro. O tempo passou, Nabucodonosor ignorou a palavra de Deus, Nabucodonosor ignorou a advertência de Deus, e ele passou a alimentar o seguinte raciocínio: por que que eu sou somente a cabeça? Por que que o meu reino tem que terminar? Por que que Deus tem que estar certo? Por que que eu não posso fazer a história de um modo diferente? Por livre e espontânea vontade, ele decide desafiar a Deus e transformar a história que Deus já havia revelado. Ele quis por um instante ser maior, ser superior, ser mais poderoso do que Deus. E sabe, dentro do contexto histórico, os arqueólogos fizeram algumas escavações nas antigas ruínas da Babilônia, e como resultado dessas escavações, muitos talentos cuneiformes foram então encontrados, e muitos deles estão hoje no Museu da Turquia, lá em Istambul. Um destes tabletes nos revelam o seguinte: Nabucodonosor, nesta época, estava temendo por uma conspiração. A notícia havia se espalhado que ele representava somente a cabeça, e agora ele estava com medo de que um levante se formasse, uma conspiração, uma espécie de guerra civil para destroná-lo. Então ele mandou executar todas as pessoas que na corte ele alimentava algum tipo de desconfiança. E qual foi o resultado? Segundo o achado arqueológico que hoje está no Museu de Istambul, na Turquia, o resultado é que somente 50 pessoas de sua extrema confiança permaneceram trabalhando com ele na corte. Todo o restante do pessoal foi assassinado por Nabucodonosor. Permaneceu com ele somente a turma que ele achava de sua confiança. E entre essas pessoas estavam Sadraque, Mesaque e Abdenego. Um outro tablete encontrado pelos arqueólogos, este que por sua vez está no British Museum em Londres, esse tablete diz que Nabucodonosor só mandou matar estes indivíduos porque desconfiava deles, por desconfiança. Ellen White faz uma declaração sobre Nabucodonosor em Profetas e Reis, na página 504 e 505. Ela diz que o rei esteve muito perto de conhecer a verdade, mas se deixou levar pela vaidade. Ela diz que o rei se sentiu influenciado pelo temor de Deus, contudo em seu coração não ficou purificado da ambição mundana e do desejo de exaltação. Já imaginou que tragédia? Você está tão perto de Deus, mas ao mesmo tempo tão longe. Você está quase salvo, mas totalmente perdido. Nabucodonosor chegou no limiar da salvação, mas permitiu que seu orgulho e sua avareza invadisse a sua alma. Sabe o que ele fez de fato? Ao invés de se adaptar à palavra de Deus, ao invés de se submeter à palavra de Deus, ele quis fazer exatamente ao contrário, submeter a palavra à sua vontade. E sabe, nós aprendemos algo muito especial quando entramos em contato com o Espírito Santo. Nós temos que nos submeter à vontade do Espírito Santo. Nós temos que nos submeter à revelação divina. Se você quiser entrar num processo de adoração, se você quiser se sentir um indivíduo salvo, se você quiser ter o teu nome no livro da vida, não é a Bíblia que vai se adequar a você, é você que tem que se adequar à Bíblia. Não é Deus fazendo a tua vontade, é você fazendo a vontade de Deus. E há muitos indivíduos pretensos cristãos que estão aí nas fileiras do Evangelho e estão vivendo uma filosofia semelhante à de Nabucodonosor. Ao invés de se submeterem à ordem, ao mandato de Deus, à orientação divina, eles querem submeter a palavra de Deus, à orientação divina, aquilo que lhes é adequado, aquilo que lhes é confortável. Nabucodonosor recebe a mensagem, mas não se submete a ela. O que você vai fazer com a mensagem que Deus está te dando neste momento? O que você vai fazer com o toque que Deus está proporcionando ao teu coração nessa hora? O que você vai fazer com as orientações que Deus está colocando à tua disposição? Vai se submeter à mensagem de Deus ou vai achar que a mensagem de Deus tem que se submeter a você? Como é que funciona a tua cabeça neste momento? Vamos ter um vislumbre da estátua existente no capítulo 3 do livro de Daniel.
uma estátua grande em proporção, podia ser vista a quilômetros de distância. Esta estátua representava nada mais, nada menos que o Deus dos caldeus. Era o Deus dos babilônicos. Agora veja o seguinte: que Deus é esse? Os homens tinham que carregar este Deus para colocá-lo em pé. O nosso Deus, nós não o carregamos, Ele nos carrega. O Deus da Babilônia tinha que ser levantado, tinha que ser erguido. O nosso Deus não, Ele nos levanta, Ele nos ergue. O Deus da Babilônia não falava, o Deus da Babilônia não via, não ouvia, não se mexia. O nosso Deus se move entre nós neste momento. O nosso Deus nos escuta, o nosso Deus nos enxerga. Não há uma lágrima vertida, não há uma folha que despenca de uma árvore sem que isso fuja de sua percepção. O nosso Deus é um Deus vivo. O côvado real da Babilônia constituía-se em cerca de 60 centímetros. Então, para que você tivesse o cálculo preciso de uma estátua de 60 côvados, você precisa multiplicar mais ou menos 60 vezes 60 centímetros. O cálculo era feito tomando como ponto de partida o cotovelo de um homem até a ponta do dedo médio. O que é um côvado? Senão a distância do cotovelo até a ponta do dedo médio. Se fosse medir pelo meu braço, não seria um côvado exato, seria um côvadozinho. Mas normalmente se tomava como ponto de partida 60 centímetros. Estamos falando de uma estátua de ouro de aproximadamente 30 metros de altura por 3 metros de largura. 3 metros de largura, 30 de altura, tomando no critério do arredondamento, nós temos que chegar à seguinte conclusão: a largura da estátua não possibilitava que ela fosse sustentada de modo eficiente. É possível, dizem os comentaristas bíblicos, que esses 30 metros de altura não eram exatamente os 30 metros somente da estátua, mas o pedestal, de repente, no qual ela estava fixada. Alguns estudiosos chegam a dizer que ela provavelmente estava afixada no Etemenanque, no alto do templo de Marduk, e por isso obteve esta proporção tão alta de 30 metros de altura. Você observa o texto bíblico e você vai perceber que existiam 6 instrumentos musicais, pelo menos, que tocavam para proclamar a necessidade de adoração. E esses 6 instrumentos estão descritos aqui no verso 5. Você pode observar o capítulo 3, verso 5, quando diz que eles deveriam se encurvar diante do som do pífaro, das trombetas, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles. 6 instrumentos anunciavam que todos os adoradores presentes no campo de Dura deveriam se encurvar diante da estátua de ouro construída por Nabucodonosor. Chega a ser uma repetição estranha, porque você observa esses instrumentos sendo repetidos diversas vezes no capítulo 3. No versículo 5, eles aparecem. No versículo 7, aqui novamente, todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, de toda sorte de música. Chega no versículo 9, no versículo 10, novamente se repete, som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério e da gaita de foles. Chega no versículo 15, novamente a repetição, ao som da trombeta, etc, etc, etc. Por que tanta repetição? Qual é a razão de tudo isso? Qual é a razão desse exagero de se repetir tantas vezes? Daniel foi o autor. Daniel escreveu o livro. E na linguagem hebraica, esta repetição soa de modo jocoso, soa de modo engraçado. Daniel está achando, na verdade, ridículo tudo isso que está acontecendo. Como é que pode o camarada pretender tocar 6 instrumentos e todo mundo tem que se encurvar diante da estátua que faz alusão a ele mesmo?
Que coisa mais ridícula! É tão ridículo que chega a ser engraçado. No original hebraico existe um tom de graça no texto, porque Daniel de fato está ridicularizando essa atitude de Nabucodonosor, que de fato é ridícula. E sabe de uma coisa? Ao olharmos esta questão da música envolvida neste processo de adoração, nos faz pensar um pouco sobre que tipo de música temos escutado por aí. O papel central realizado pela música neste ponto é primordial. Precisamos nos dar conta do poder que a música exerce sobre as pessoas. Precisamos estar mais atentos para esta arma que muitas vezes o diabo tem usado para nos afastar de Deus e nos aprisionar mais ao pecado. Em 1704, um grande patriota escocês chamado Andrew Fletcher, ele fez uma declaração interessante. Ele disse para as autoridades daquele país, a Escócia: vocês escrevem as leis, eu vou escrever as músicas e eu vou mostrar para vocês que eu é que vou controlar o país. Fazendo alusão do poder da música, Nabucodonosor utiliza a música para que toda aquela geração, todos aqueles homens pudessem se afastar do Deus vivo e se prostrar diante da estátua. A música, ela pode ser uma poderosa ferramenta para Deus ou contra Deus. E eu fico perguntando para você neste momento, em nome de Jesus: a música que você anda escutando tem te aproximado de Deus ou tem te afastado de Deus? Tem te colocado mais próximo ao céu ou tem te conduzido para mais próximo do inferno? Fala de coisas boas, fala de coisas que Deus pretende que ocorra na sua vida, ou fala dos desígnios pelos quais o diabo deseja implantar? O que você anda escutando por aí? Qual é a tua formação musical neste momento? Eu não aceito música que me incentive a prostrar diante de outro que não seja o Senhor. Não aceito música que me incentiva a me afastar de Deus. Quero uma música que me coloque aos pés de Jesus Cristo. Quero uma música que me cause impressão de que o que mais desejo é a volta de Jesus. Que tipo de música você anda escutando? 6 instrumentos, estátua de 60 côvados de altura, 6 côvados de largura. Quando você olha para a Babilônia, o que tem de presença do número 6 é algo impressionante. Chama a atenção mesmo dos estudiosos da história, que não se preocupam em nada com a revelação bíblica. Por que a Babilônia se apanhava tanto no 6? O 6 na Babilônia era o número do Deus menor, o 60 do Deus maior, e o 600 era o número do panteão dos deuses, representando a totalidade dos deuses ou os espíritos do mundo inferior lá na Babilônia. O 6 tinha um significado muito especial, de modo que temos o 6 como unidade, temos o 60 como dezena e temos o 600 como centena, coincidindo exatamente com o 666 anunciado no capítulo 13 do livro de Apocalipse por revelação do profeta João. O 6 presente na Babilônia antiga é o mesmo 6 presente em Apocalipse 13. Os amuletos do Deus Sol, adorado na Babilônia, usados pelos sacerdotes pagãos, tinham uma sequência interessante de 36 arranjos, de modo que, quando calculado de forma vertical, cada uma das 6 colunas dava 111, em totalizando os números e as colunas verticais, 666. Se você somasse este amuleto de modo horizontal, da mesma forma aparecia o número 666. Era o amuleto do Deus Sol. 6 é um número legítimo, mas ele só é um número legítimo quando cumpre o seu papel. E qual é o papel do número 6, se não conduzir na sequência para o número 7? O número 6 é o número da Babilônia. O número 6, na verdade, é número de homem, porque o homem foi criado no 6º dia. E quando você olha para a numerologia bíblica, você percebe que o número 6 é o número que caracteriza o ser humano, porque no 6º dia nós, os seres humanos, fomos criados. Mas a criação não parou por aí.
ela foi um pouco mais adiante, e um pouco mais adiante nós encontramos o 7º dia, de modo que a razão de existir do 6 é apontar para o 7. Esta é a única razão. Ele precisa conduzir para o número 7, representa o homem no alvorecer da sua existência, entregando e celebrando o poder criativo de Deus, o poder do nosso Criador. A glória da criatura só é correta se ela conduzir a glória do Criador. 666, contudo, representa a recusa do homem em avançar para o número 7 e dar a glória de Deus como Criador e como Redentor. Alguns de nós, durante um tempo atrás, em nossa teologia, ficamos nos esforçando para calcular o número 666 e usávamos o latim com o correspondente numérico romano para chegarmos à conclusão do que seria o 666. Bobagem. Não precisamos usar desses artifícios estranhos e forçosos para chegarmos a esta conclusão. Basta olhar para o texto bíblico. 6 é número de homem, e se o 6 não vai para o 7, mas repete o 6 mais uma vez, e vai o 6 mais uma vez, o que é isso senão a ênfase do homem em si mesmo? Sou eu e sou eu. É Nabucodonosor na Babilônia, e é o império bestial imposto no capítulo 13 do livro de Apocalipse. Representa nada mais, nada menos do que a marca da besta, e, portanto, a rejeição da soberania de Deus, a rejeição do princípio do 7º dia, que é o sábado, onde celebramos Deus como nosso Criador e Deus como nosso Redentor. E por que Deus como nosso Criador? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia 7º e o santificou. Por que razão guardamos o sábado? Porque Deus é o nosso Criador. Só que a criação se perdeu. O pecado entrou, invadiu a história humana. Deus estava perdendo a sua criação e imaginou imediatamente um plano de resgate, que aliás, plano este já havia sido elaborado antes da fundação do mundo. E agora, Deus executa este plano e resgata o seu povo. E lá em Deuteronômio, quando se repete os 10 mandamentos, a razão para se guardar o sábado agora é outra, além da criação. Ele diz: porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito, e Deus os arrancou com um braço forte de lá, por causa disso, guardem o sábado. Por que Moisés está dizendo isso? Antes a razão para guardar o sábado era a criação, agora a razão para guardar o sábado é a libertação. Libertação que no Novo Testamento assume o papel do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Guardamos o 7º dia. Deus é o Deus do número 7, número que, de acordo com a cultura judaica, representa a perfeição divina. Ele é perfeito como Criador, glória ao nome dele por isso. Ele é perfeito como Redentor, glória ao nome dele por isso. A minha razão de existir deve ser em função do meu Criador, deve ser em função do meu Redentor. Agora, quando eu ponho a ênfase em mim mesmo, quando procuro somente satisfazer as minhas paixões, quando uso o meu eu como prioridade de vida, eu estou nada mais, nada menos do que entrando num sistema bestial, num sistema demoníaco, exibido no capítulo 13 do livro de Apocalipse, porque é o homem trazendo a atenção para si mesmo e desprezando todos os desígnios de Deus. Quando chamamos a atenção para nós mesmos, estamos nada mais, nada menos que cometendo o mesmo erro que Nabucodonosor. Ao invés de nos sujeitarmos à revelação divina, queremos que a revelação divina nos seja sujeitado ao nosso próprio eu, ao nosso próprio benefício, à nossa própria vontade. O que você está fazendo aqui neste momento? Veio aqui para sujeitar Deus à tua vida ou veio aqui para se sujeitar a Ele? O que você deseja no teu relacionamento com Deus? Ao contrário do número 6, que é número de homem, o número 7 na Bíblia mostra repetidas vezes que Deus é perfeito. O ciclo da semana, 7 dias. O sábado do Senhor, o dia 7º. A Bíblia apresenta um período profético interessante de 70 semanas. A história do cristianismo foi construída em cima do que foi apresentado no Apocalipse como sendo as 7 igrejas. Nós temos também a revelação dos 7 selos, temos a revelação das 7 trombetas, 7 trovões, 7 nomes para Jesus Cristo, 7 pragas, 7 últimos acontecimentos da história desta terra, as coisas de Deus, as coisas que Deus executará.
estão envolvidas em torno do número 7. As coisas do homem estão envolvidas e enfatizadas em torno do número 6. É possível, a partir dessa perspectiva, então, fazermos um paralelo entre Daniel, capítulo 3, e Apocalipse, capítulo 13. E quando nós olhamos o capítulo 3 de Daniel e olhamos o capítulo 13 de Apocalipse, chegamos a uma conclusão. Ellen White tinha razão quando declarou que a história vai se repetir, e vai se repetir mesmo, porque o que aconteceu no capítulo 3 do livro de Daniel vai voltar a acontecer na história da humanidade. Nós seremos submetidos às mesmas circunstâncias que Sadraque, Mesaque e Abdenego foram submetidos. O mesmo tipo de prova. Aliás, estabelecendo esse paralelo, nós temos a chance de colocarmos algumas coisas aqui muito bem definidas. Observe, por exemplo, no capítulo 3 há um tipo de imagem. No capítulo 13 de Apocalipse, há a imagem da besta. No capítulo 3 do livro de Daniel, pessoas são forçadas a adorar a imagem. No capítulo 13 do livro de Apocalipse, pessoas também são forçadas a adorar a imagem da besta. No capítulo 3 de Daniel, há um fogo furioso para aqueles que não se submeterem. No capítulo 13, da mesma forma, fogo desce do céu no capítulo 13. No capítulo 3 do livro de Daniel, o número é 6 em evidência. No capítulo 13, o número também é 6 em evidência. Nabucodonosor, no capítulo 3 de Daniel, reúne os representantes de toda a terra. Trata-se de um consenso mundial. No capítulo 13 do livro de Apocalipse, os representantes de toda a terra, as autoridades também estão envolvidas neste processo de adoração forçada. No capítulo 3 do livro de Daniel, há a quebra dos mandamentos de Deus expresso em Êxodo capítulo 20. O que é o capítulo 13 de Apocalipse, senão um esforço satânico para que os mandamentos de Deus sejam jogados na lata do lixo e recusados por todos aqueles que ora professam esta fé? No capítulo 3 do livro de Daniel, há uma mistura entre religião e Estado, entre política e religião. No capítulo 13 do livro de Apocalipse, a mistura também se fundamenta. Em Daniel capítulo 3, o teste envolve um decreto de morte. Quem não se submeter vai para o fogo. No capítulo 13 do livro de Apocalipse, o teste também envolve um decreto de morte. Olhe para Sadraque, olhe para Mesaque, olhe para Abdenego. Será que você está pronto para enfrentar as mesmas circunstâncias que sobrevirão a este planeta, como eles se mostraram prontos? E por que eles estavam prontos, pastor? Porque eles se submetiam à vontade de Deus. Não era a vontade de Deus que era submetida a eles. Não era eles que queriam controlar Deus, era Deus que os guiava, era Deus que os regia. Então este é o momento de você fazer uma reflexão, porque isso vai determinar se você está pronto ou não para o que vai acontecer nesta terra. Tudo não passa de uma questão chamada adoração. Aí você pode me perguntar nesse momento, mas pastor, o que é adoração afinal de contas? Você que me assiste pode estar perguntando, tá bom pastor, se a questão decisiva nos últimos dias da história desta terra chama-se adoração, o que é adoração? Uma vez eu ouvi uma definição sobre a adoração que eu gostei muito, e essa definição eu quero passar para você agora. Adoração é a maior homenagem que um ser vivo pode prestar ao seu Deus. Adoração é a maior homenagem que um ser vivo pode prestar ao seu Deus. Eu quero que você repita isso. Adoração é a maior homenagem que um ser vivo pode prestar ao seu Deus. Você consegue falar isso sozinho agora? 1, 2, 3. Adoração é a maior homenagem que um ser vivo pode prestar ao seu Deus. Aqui, quem é que sustenta essa igreja aqui? São os ricos da igreja, pastor? São os empresários que sustentam essa igreja? Não, são os pobres da igreja, pastor, porque os pobres costumam ser mais fiéis. Os pobres é que sustentam a igreja, porque um pouquinho de cada um faz o montante necessário para a igreja ser sustentada. Aqui, ó.
Quem sustenta a igreja não são os ricos, quem sustenta a igreja não são os pobres, quem sustenta a igreja são os verdadeiros adoradores de Deus. Quer sejam ricos ou quer sejam pobres, quem sustenta a igreja são os verdadeiros adoradores de Deus. Para os 3 homens, a vida deles já tinha ido embora. Eles não estavam contando em continuar vivendo, porque para eles o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Eles não estavam se importando se eu morrer ou não. O que eles estavam se importando era de fato serem adoradores de Deus. Ei, você é um adorador de Deus de verdade? Lá na faculdade que você estuda, as pessoas te enxergam como um adorador de Deus? Lá no teu ambiente de trabalho, você é reconhecido como o quê? Como o adorador do teu time ou como adorador de Deus? Como é que as pessoas te enxergam? No Grande Conflito, na página 436, Ellen White diz: o dever de adorar a Deus se baseia no fato de que Ele é o Criador e que a Ele todos os outros seres devem a existência. A minha existência eu devo a Deus, por isso o adoro e o adoro em espírito e em verdade, e que seja assim sempre a nossa vida. Por que razão deveríamos ser adorador? Primeiro, porque nós fomos criados para sermos adoradores. Desculpa, se você não é adorador de Deus, você não sabe nem para que você existe. A razão pela qual Deus te colocou neste mundo, você foi criado para ser um adorador. Se você não é um adorador de Deus, você está fugindo do motivo para o qual você existe. Por isso fica um vazio, um buraco enorme na tua existência, uma sensação estranha, você deita e fica desconfortável, você anda de um lado para o outro sem que tua vida tenha um genuíno sentido. Sabe o que é isso? É porque você ainda não encontrou a razão da tua existência, e a razão da tua existência é que você foi criado para ser um adorador. Você nunca vai ser feliz enquanto você não for adorador de Deus de verdade, porque só quando nos submetemos ao nosso Criador é que temos o nosso vazio verdadeiramente preenchido. Por que eu tenho que ser um adorador? O que é adoração? Como desenvolver uma vida de adoração? Ponto número 2, a nossa adoração, amigão, é aqui, ó, baseada na Bíblia. Aqui não é o que você quer, aqui não é o que você acha, porque eu penso isso, porque eu penso aquilo, porque eu fui educado desse jeito, porque eu fui educado daquele jeito, porque eu aprendi isso na faculdade, porque eu aprendi isso no meu doutorado. Parabéns, mas aqui o que vale é a Bíblia. Porque me desculpa, se você diz, proclama, exalta, proclamando, dizendo, eu sou adorador de Deus, então tem que estar de acordo com a Bíblia. Porque se você não estiver de acordo com a Bíblia, você pode ser o que você quiser, mas adorador de Deus aqui, ó, não é não. Os verdadeiros adoradores de Deus são aqueles que seguem a palavra, aqueles que escutam o assim diz o Senhor, e o Espírito dirige dizendo, filho, este é o caminho, andai por ele. É adorador de Deus? Tem que fazer o que a Bíblia manda. Se a Bíblia diz sábado, é sábado. Se a Bíblia diz dízimo, é dízimo. Se a Bíblia diz não coma isso, não coma isso. Coma aquilo, coma aquilo. Proceda desse jeito, é desse jeito. O tipo de música é essa, então o tipo de música é essa. Porque, desculpa, vai viver a tua vida regido pela tua vontade, vai fundar outra igreja. Porque essa igreja aqui é a igreja que segue a Bíblia. Quer ser adorador de Deus? Tem que seguir a Bíblia. Adorar a Deus não é adorar somente quando as coisas são fáceis. Está tudo muito tranquilo, pastor. Dá para guardar o sábado. Está tudo muito tranquilo, pastor. Dá para ficar sem sexo até o casamento. Está tudo muito tranquilo, pastor. Dá para manter o princípio de saúde. Está tudo muito tranquilo. As circunstâncias corroboram para que eu seja fiel. E se as circunstâncias não corroborarem? E se houver uma fornalha de fogo ardente esperando você? E se houver um patrão irado querendo despedi-lo por conta de tua fidelidade a Deus na guarda do sábado? Há indivíduos que querem ser adoradores somente diante de circunstâncias boas. Agora, se o desemprego bate a porta, se o câncer alcança um ente querido, se as coisas começam a desabar, a ruir, se há uma sensação de que o mundo desaba sobre a nossa cabeça, aí não dá para ser fiel a Deus. Dá para ser fiel quando tudo está bem. Os adoradores de verdade são aqueles que continuam sendo adoradores sinceros,
a despeito da existência das fornalhas da vida, que sejam as fornalhas aquecidas 7 vezes mais, eu não abro mão de ser adorador fiel de Deus. Essa deve ser a conclusão do cristão. O verdadeiro adorador, ele entra na presença de Deus com a intenção de servir e não de ser servido. O que você veio fazer aqui nesta reunião? Você veio adorar a Deus? Parabéns. E o que é adorar a Deus para você? É vir aqui e Deus te servir, te encher de favores, te encher de bênçãos, te acumular de riquezas, de bens, aquilo que você caracteriza como bênção de Deus. Então você não veio aqui para servir, você veio aqui para ser servido. O adorador de verdade, ele não vem com a pretensão de receber nada, ele vem com a pretensão de apenas dar. Vou dar o meu louvor àquele que é digno de toda honra e de toda glória. Vou dar a minha vida àquele que é o meu Criador, àquele que é o meu Redentor. Ainda que hajam fornalhas, a minha vida pertence a Ele. Eu não vim receber nada dEle, eu apenas quero entregar a Ele o meu coração, os meus dízimos, as minhas ofertas, o meu corpo, o meu tempo, o meu talento, o meu tesouro. Tudo é de Deus, porque o adorador, ele tão somente ele quer servir. Se Deus quiser abençoar, se Deus quiser me livrar da fornalha, Ele me livrará, ó Rei. Mas se não, eu não vim aqui para receber nada de Deus. Eu sou adorador, eu vim aqui para dar a Deus o que Ele é digno de toda honra, de toda glória. Eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração. Se Ele quiser me livrar da fornalha, Ele vai livrar. Mas eu não vim receber, eu vim doar, porque eu sou adorador. Entende o que é adorador? Aliás, se você ainda não entendeu, nós não estamos na presença de qualquer um. Moisés, ao adentrar a presença divina, Deus imediatamente lhe disse: tira as sandálias. Tira a sandália, porque a terra em que você está pisando é terra santa. Não ouse entrar diante da presença de Deus de qualquer jeito. Não vem para cá como se você fosse encarar simplesmente um clube social. Você vem aqui para a igreja como se estivesse vindo a um lugar qualquer. Você está na casa de Deus, você está na presença do Senhor. E se deseja ser adorador, conscientize-se disso. Reverência diante do Rei do Universo. Você vai comparecer diante do governador, você vai comparecer diante da autoridade, você vai conversar com o teu patrão, e você não vai de qualquer jeito. Venha na presença do Senhor com o seu coração quebrantado, com humildade, para adorá-lo em espírito e em verdade, porque a grande verdade é que a adoração não é um ato, a adoração é um estilo de vida. E a adoração, amigão, vai determinar quem está salvo e quem está perdido. Quando Ele vier, quem subirá para o céu são os verdadeiros adoradores. Os que não são adoradores, ou os que são falsos adoradores, os falsos adoradores dirão para Ele: mas Senhor, em Teu nome não expulsamos demônios, não fizemos isso e não fizemos aquilo. E Ele dirá abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque adorar a Deus é fazer a vontade dEle tão somente. Agora olha só, nós somos pessoas muito inteligentes, somos pessoas modernas, pós-modernas, estamos em contato com o mundo das informações e somos argumentadores. Aliás, por que Sadraque, Mesaque e Abdenego não argumentaram? Por que eles não disseram: gente, é inútil resistir, aí todo mundo está se prostrando, por que a gente não vai se prostrar também? Que coisa mais boba. Eles poderiam ter argumentado: rapaz, a gente vai jogar fora a oportunidade de subir no cargo? Já pensou se a gente se prostra e Nabucodonosor nos enxerga, nos prostrando aqui diante da estátua? Ele vai ficar agradecido e a gente já está cheio de moral na corte, porque nós estamos entre os 50 que sobreviveram, eles já mataram todo mundo, a gente se prostra aqui, vai decolar, nosso cargo vai ser de primeiro-ministro, meu irmão. Até Daniel vai ficar meio com risco de perder o cargo. Que oportunidade! Eles poderiam até ter dito: o que é esse ídolo aí? O que é essa estátua? Essa estátua não é nada. É só um pedaço de ouro gigantesco e tudo mais. Isso não é nada, é só um símbolo, é uma homenagem política. O que tem? A gente dá uma encurvadinha aí rapidinho. Não tem ninguém vendo. Ninguém do nosso povo, ninguém da nossa gente. O pessoal ainda está lá. Poucos vieram no cativeiro. Aqui nós não temos muitas testemunhas de Judá. Eles poderiam ter argumentado: mas o que há, rapaz? Vai ser só uma vez. Uma vezinha só.
depois nunca mais a gente se encontra. Vamos pedir perdão a Deus, a gente pede perdão a Deus, Ele perdoa a gente, Deus é maravilhoso, Deus é 10, é cheio de graça e misericórdia e amor. Ele vai perdoar, dá uma encurvadinha rapidinho, uma vezinha só, rapaz. Aqui, sabe o que eu podia fazer? Ô Sadraque, Mesaque, Misael dizendo, vamos fazer o seguinte, é mais lucro para o reino de Deus nós estarmos vivos do que mortos. Porque vamos raciocinar, se a gente se encurva, a gente vai ficar vivo, e se a gente vai ficar vivo, a gente prega o evangelho, rapaz. A gente proclama aí as notícias do reino de Deus e tal. O profeta Jeremias já disse que a gente vai voltar em 70 anos. A gente começa a anunciar que o nosso Deus dos exércitos vai resgatar o seu povo. Mensagem de liberdade, de resgate. É mais lucro estarmos vivos. É mais lucro até para Deus. Vamos nos encurvar. Eles poderiam ter argumentado: morte numa fornalha ardente é pedir demais para minha fé. E sabe, no mundo racional que nós estamos vivendo, na mente secularizada que temos no nosso cotidiano, as argumentações são as mais variadas e cada vez mais o diabo está proporcionando a argumentação para que você fique se encurvando, para que você fique negando a tua vida, o teu estilo de adorador. Você nega a tua fé com a tua namoradinha, você nega a tua fé ao navegar nas páginas da internet, você nega a tua fé pelo teu modo de falar, pelo teu modo de vestir, você nega a tua fé no momento em que você entra em ambientes que você não deveria estar, você está jogando a tua qualidade de adorador na lata do lixo, o diabo está batendo palma para você, Deus está triste, mas nesta noite Ele quer mudar a tua história. Onde estão os adoradores de Deus? Onde estão os homens que se ajoelham e o diabo treme? Onde estão os homens que quando abrem a boca é como se o próprio Deus estivesse falando? Deus espera adoradores assim. E sabe, Nabucodonosor de verdade era um monarca poderoso, um general bem-sucedido. Nabucodonosor nunca tinha perdido uma batalha, amigão. Não conhecia derrota. Um homem astuto, sagaz, brilhante. Suas ações registradas na história são ações brilhantes. E por causa disso, ele achou que poderia impor alguma coisa. Agora olha aqui, Deus é mais brilhante, Deus é mais astuto, Deus é mais sagaz, Deus é mais poderoso. Deus, Ele não gerencia coisas criadas apenas, Ele é o próprio Criador. Ele tem muito mais autoridade do que tinha Nabucodonosor quando aqui na terra estava. Nabucodonosor obrigou os cidadãos a adorá-lo. Deus, sendo muito mais poderoso que Nabucodonosor, nunca vai obrigar a você a ser aquilo que você não quiser se tornar. Deus, Ele quer que você seja a imagem e semelhança restaurada dele aqui nesta terra. Mas se você não quiser, Ele não vai obrigar você. Deus tem mais poder que Nabucodonosor, mas Ele não vai te obrigar a você guardar o sábado. Ele não vai te obrigar a você aceitar a mensagem da salvação pela fé em Jesus Cristo, recebendo como Salvador da sua vida. Ele não vai obrigar você a renunciar a essa vidinha de pecado maldita que você está vivendo. Deus não vai te obrigar a nada. Embora Ele tenha poder para isso, Ele não faz, porque Ele quer adoradores de verdade que venham diante dEle para servir e adorá-lo em espírito e em verdade. Quem deseja ser este adorador, diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Só que nós vivemos num mundo de pressão, né? O chefe diz: se você não fizer isso, vai ser mandado embora. Tu vai em casa, tua mulher te faz pressão: se você não fizer isso, eu vou te largar. Se você não fizer isso, você não vai ser aceito no grupo. Se você não dançar conforme a música, assina aí o papel, assina aí. Resultado: muitos crentes estão mostrando fraqueza, desânimo, e estão aceitando qualquer coisa que o diabo impõe. Quantos deixam de viver o poder de Deus e temem mais a pressão e a opressão? Temem a fornalha. A pressão dos iguais é uma das maiores tentações. Os jovens passam por problemas terríveis, eu sei disso. Se todo mundo está fazendo, por que eu não vou fazer também? Por que eu tenho que marchar? Vou beber só um pouquinho.
Não tem problema, senão eu vou ser rejeitado pelos meus amigos. É só uma prova no sábado. Eu vou dar uma espiada num site pornográfico apenas por curiosidade. Eu vou ficar com essa garota. Olha, afinal todo mundo faz isso. E quando menos se espera, o vício se instala, a fé desmorona, a apostasia acontece. Olhem para a fornalha. Como era uma fornalha naquele tempo? Você já parou para pensar? Como era a fornalha? Alguns chegam a dizer que a fornalha tratava-se de poços de petróleo, porque a Babilônia hoje a Babilônia antiga, na verdade, hoje é o Iraque. Pastor, aquela fornalha lá era um poço de petróleo que Nabucodonosor colocava fogo e tacava o povo dentro. A arqueologia fez escavações nas ruínas da Babilônia e encontraram fornalhas. E as fornalhas, ao contrário do que se imaginavam, elas eram altas, construídas de pedras, com uma enorme escada. E ali dentro funcionava um salão, mais ou menos como este aqui. E o que faziam naquelas fornalhas? O pessoal do Egito colocava tijolo para secar ao sol. O pessoal da Babilônia queimavam tijolos nas fornalhas. As fornalhas eram construídas, segundo a arqueologia, para queimarem os tijolos, costumes na Babilônia. E além de ter essa escada grande de acesso, existia uma abertura onde eles alimentavam o fogo com óleo. Para que a chama fosse mais intensa por aquela abertura, eles iam jogando óleo para que os tijolos fossem mais aquecidos. Assim funcionava uma fornalha. E segundo o código de Hammurabi, um legislador que governou a Babilônia 1800 anos antes de Cristo, a fornalha existia por 3 motivos. Número 1, para que pudessem os tijolos serem levados ao ponto. Número 2, para que as cerâmicas também fossem submetidas ao fogo no seu processo de construção. E número 3, para executar todos aqueles que eram insubmissos à vontade do rei. Queimar pessoas na fornalha era comum na Babilônia. A história registra isso. E aí Nabucodonosor deu uma ordem. Pegou os fortões. Se você for observar o texto, se você for ler a história, ele pegou os homens mais fortes para segurarem Sadraque, Mesaque e Abdenego. Os fortões, os malhadões, os saradões, os camaradas que levantavam 50, 60 quilos de cada lado no supino, que tinham os tríceps e os quadríceps super desenvolvidos, os homens fortes, malhadões, marombados da Babilônia. Segura Sadraque, segura Mesaque, segura Abdenego, lança na fornalha e lava os fortões. Segurar os camaradas. E a Bíblia diz que esses homens fortões eram os homens que tinham tudo. Quem eram os fortões? Eram os que tinham tudo. Às vezes você tem tudo, ou acha que tem tudo. Tem o melhor advogado, você tem o melhor médico, o melhor padrinho, o melhor plano de saúde. Mas tudo isso pode dar errado. Quando se tem o Senhor dos Exércitos, é que se tem tudo de verdade. Você pode ter o melhor plano de saúde, você pode ter o melhor advogado, o melhor médico, o melhor padrinho, mas se você não tem o Senhor dos Exércitos, se você não é adorador, você não tem tudo e você não é nada. Quando uma pessoa teme a Deus, ele pode ser lançado na fornalha, mas se ele não teme a Deus, quando chega na beirada da fornalha, ele já está morrendo. Tem muita gente hoje que paga para ver, e usa muito esse jargão. Aí pastor, eu pago para ver, pago para ver. Por que você não diz, eu pago para ver o poder de Deus? E paga a Deus como? Por tua fidelidade, por tua vida de adoração, e você vai ver a manifestação do poder de Deus na tua vida. Se você quer viver coisa grande, amigão, então comece a enfrentar coisa grande. Entendeu a mensagem de Deus para você nessa noite? Se você quer viver coisa grande, comece a enfrentar coisa grande. Enfrente o líder mundial, enfrente o teu chefe,
enfrente os teus pais, pague o preço da sua fé em Deus. Atitude, ação, prática. Ao olhar para a fornalha, Nabucodonosor, do alto do seu trono, tinha uma visão. Observava a fornalha, e ao observar a fornalha, viu algo espetacular. O que Nabucodonosor viu? Um quarto homem. Havia um quarto indivíduo dentro da fornalha. E ele observou algo mais. Os adoradores de Deus que não se encurvaram diante da estátua, eles não eram consumidos. E sabe o que Nabucodonosor viu? Que a única coisa que era consumido pelo fogo eram as algemas que os prendiam, as cordas que os mantinham presos. Quando o Filho de Deus entra numa fornalha, as únicas coisas que são consumidas não são os filhos de Deus, mas são as algemas que lhes prendem neste mundo, se você for um fiel adorador. A vitória no nome de Deus, a poder no nome de Deus. Quem é aquele? Perguntava Nabucodonosor. Quem é aquele? Se Isaías estivesse lá, teria dito: ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Se João estivesse lá, teria dito: ele é o Alfa e o Ômega. Se Davi estivesse lá, gritaria: ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Jessé. Ele é Jesus Cristo. E não importa qual seja a fornalha que você estiver, se Ele estiver do teu lado, se você for um adorador de verdade, a vitória é tua em nome de Jesus. Nabucodonosor falou uma coisa: ei, aquele que está lá com eles é semelhante aos deuses. Sabe por que Nabucodonosor disse isso? Porque Sadraque, Mesaque, Abdenego já haviam falado de Deus para ele. E ele sabia que havia um Deus no céu. Eu não sei em que fornalha que você está, mas o quarto homem, o Senhor Jesus Cristo, que é o primeiro do universo, está aí do teu lado para te dar vitória. Ele tem poder para aquilo que você precisa. A única distância entre você e Deus é apenas uma oração. Se você orar, Ele virá. E sabe Deus, eu preciso te falar, só que às vezes eu não consigo expressar tanta dor. O fogo arde, o fogo assusta, o fogo te faz tirar o sono, perder a paz, derramar lágrimas. Às vezes eu tenho a sensação de que não há mais solução dentro dessa fornalha, parece até que perdi a salvação. Às vezes fico envergonhado porque não sou o adorador que deveria ser quando enfrento as fornalhas da vida. Mas nessa noite, Deus, eu venho a Ti mais uma vez. Ainda que tenha transgredido a Tua lei, ainda que tenha deixado de ser um adorador, eu quero contar com o Teu socorro em meio à fornalha que estou vivendo. Essa é a letra da música que a Karina vai cantar. Mais ou menos assim, parafraseando. Isso é o que Deus está tentando dizer para você, filho. Não importa qual seja a fornalha que você esteja a enfrentar, eu estou aqui para te dar vitória. Há alguém nesse momento que passa por uma fornalha e que precisa do socorro de Deus? Há alguém que está sentindo o calor da tentação, o calor da pressão, da opressão? Parece que o mundo está desmoronando. Parece que você está aprisionado dentro de uma fornalha e precisa de socorro nessa noite. Deus não te trouxe aqui à toa. Deus não está te fazendo assistir esse DVD à toa. Há um propósito para a tua presença aqui nessa noite. Há um propósito para você estar sentado assistindo essa mensagem. Deus quer te dar a liberdade. Deus quer te dar a vitória. Ele quer estar contigo no meio da fornalha. E que todos vejam que você não está só. E
que todos vejam que o Rei do Universo anda contigo, ao teu lado, ainda que a chama seja alta, aquecida 7 vezes mais, alimentada 7 vezes mais, isso não vai tirar a vitória das tuas mãos em nome de Jesus Cristo. Quer se entregar a Deus no meio da tua fornalha para obter a vitória? Ele te chama. Enquanto a Karina estiver cantando, você vai buscar o socorro em Deus neste momento. Erga-se de onde você está. Venha até aqui ao altar do Senhor. Venha se entregar. Venha se colocar nas mãos dele. E venha pedir que haja o que houver. Senhor, eu quero ser um adorador de ti, em espírito e em verdade. Renova a tua aliança com Deus. Renova a tua entrega. Levanta daí. Vem aqui no altar e entregue-se a Ele em nome de Jesus. Ele te chama. A minha
da minha salvação. Deus querido, queremos te pedir perdão neste momento, porque muitas vezes, por medo, por covardia, por falta de fé, falta de confiança no Senhor, temos nos encurvado diante das estátuas deste mundo, diante dos problemas. Por circunstâncias difíceis, às vezes abrimos mão da nossa fé ou temos agido como hipócritas. Queremos te pedir perdão. Descobrimos nesta noite o valor de sermos adoradores e quão importante isto é. É uma questão de vida ou morte, de salvação ou perdição. Ajuda-nos para que cada um de nós que estamos aqui, para esta pessoa que nos assiste agora, que possamos estar tomando uma decisão movida pelo Teu Espírito nessa noite, que nos leva a agir e a viver como adoradores do Senhor em espírito e em verdade. Que o mundo tente nos subjugar, que o mundo crie fornalhas e crie imagens, mas que nada do que seja criado pelo mundo ou pelo diabo possa fazer-nos abrirmos mão da nossa fé que temos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Nosso coração se abre para receber o Senhor nesta noite. Coloque o nosso nome no livro da vida. Dá-nos a salvação. Perdoa os nossos pecados. E que nunca mais, pelo Teu poder, nos encurvemos diante das coisas deste mundo. Que nada nos separe do Teu amor em Cristo Jesus, no nome de quem te pedimos. Amém. Dá um abraço na pessoa e diga: Deus abençoe você.